Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Momento Consulte. Eu me chamo Gilberto Meira, sou consultor jurídico tributário aqui da Consulte. E hoje o nosso Momento Consulte é destinado a atender uma solicitação de consulta que chegou pelo nosso e-mail, né, momentoconsulte@consulte.com.br, para onde você pode mandar suas dúvidas, suas sugestões de pauta, seus comentários, suas anotações, para que nós possamos trazer aqui informações que sejam úteis no seu dia a dia, como é o propósito dessa nossa coluna. E essa consulta formulada pelo e-mail nos perguntou a seguinte questão: olha, eu gostaria de ver uma orientação sobre mudança de classificação de NCM. Volta e meia nós temos mudanças de classificações e eu não sei como me conduzir quando isso acontece. Bom, vamos separar a questão envolvendo mudança de NCM aqui, que é a nomenclatura comum do Mercosul, aqueles 8 dígitos, é uma classificação internacional, né, usada no mundo inteiro. O Brasil é signatário e as classificações originariamente são definidas pela OMA, Organização Mundial das Aduanas, e que de 5 em 5 anos são alterados. Por que são alteradas essas NCMs? Porque a tecnologia, a evolução, ela é muito rápida e de tempos em tempos é feita uma requalificação, desdobramento, surgimento de novos produtos, desaparecimento de alguns. Eu cito como exemplo aí na última alteração, a vida quase 5 anos, então nós estamos próximos de uma nova alteração aí produzida pela Organização Mundial das Aduanas, o caso aí do drone. Né? Na classificação anterior não havia aí uma certeza absoluta de como classificar um drone, se era um objeto voador identificado, se era um objeto de fotografia. Por quê? Hoje o drone é utilizado para fotografia, para transporte, para filmagem, para pulverização, para uma série de coisas. E com o passar do tempo houve necessidade de se classificar esse produto. Isso nós chamamos de desdobramento. Então vamos de imediato separar aquela reclassificação que você faz, porque o seu produto mudou essencialmente. Então tudo o que eu vou dizer não se aplica à reclassificação, porque o produto mudou. Então ele tinha aí um mecanismo manual de acionamento e eu adicionei um mecanismo automático, né, computadorizado, e eu me obriguei a reclassificar o produto. Ou então ele tinha uma potência e ele aumentou de potência e o produto mudou. Isso não é mera reclassificação, é mudança do produto. Então, esta reclassificação por mudança do produto tem que ser analisada à luz das regras da tabela de incidência do IPI, que estão lá no regulamento do IPI e na tabela de incidência do IPI mais especificamente, bem como uma coisa que a maioria dos profissionais que não fez classificação ainda não conhece, chamada NESH, Notas Explicativas do Sistema Harmonizado. Só que se colocar no Google aí a expressão NESH, né, N-E-S-H, e você vai achar. Para que serve a NESH? Para identificar situações muito próximas de conflito, para você entender. Quem já fez classificação fiscal sabe que não é algo fácil, né, pressupõe muita técnica. Aliás, eu sempre digo que profissional de direito, contabilidade, administração, economia, até sabem fazer classificação. Todavia, entendo eu que quem deveria ser o responsável numa empresa, seja ela industrial, importadora, o que quer que seja, ou é profissional da área comercial, que conhece muito mais o produto do que o profissional de contabilidade, o profissional de direito, de economia, de administração, ou o profissional da área de engenharia de produção, né, que conhece o produto em detalhes. Olha, aparentemente são detalhes minúsculos, mas que diferenciam os produtos. E isso faz toda a diferença na classificação da TIC. Repito, isso é reclassificação porque o produto é diferente. Ponto. Mas a nossa consulente, né, a pessoa que nos encaminhou, ela foi muito pontual. Olha, é uma reclassificação por desdobramento. Eu gostaria de ter uma confiança. Olha, eu tenho uma resposta técnica para isso, que é oriunda de convênios, é oriunda do princípio, inclusive, da praticabilidade, né? Mas eu tomei o cuidado de investigar no setor consultivo aqui no estado do Paraná uma consulta que pudesse dar respaldo a este entendimento, e eu localizei aqui no ano de 2025
A consulta número 71 de 2025, que eu vou colocar aqui na nota deste momento consulte, no momento do chamamento, esclarecendo onde localizar, tá? Aliás, essa consulta que eu estou respondendo chegou por meio daquele nosso e-mail, momentoconsulte@consulte.com.br, para onde você pode encaminhar consultas, sugestões de pauta, dúvidas, divergências. O direito é feito de divergências e nós temos que aprender a conviver, né? Sempre estamos aí gravando questões e é sempre um prazer atendê-los e trazendo essas informações. Pois então, a consulta a que me referi, que dá respaldo a esta nova formulação de e-mail que nós recebemos recentemente, pergunta no seu início a seguinte questão: a consulente cadastrada na atividade econômica principal de comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes, corretivos de solo, ela dá a CNAE, o Código Nacional da Atividade Econômica, né? Informa que comercializa produtos classificados em determinados códigos. Não vem ao caso aqui levantar os códigos, porque a ideia principal é que deve prevalecer. Mas o produto desta posição, até então, segundo essa consulta que estou lendo, estava aí amparada por um diferimento constante do inciso 13 do artigo 44 do anexo 8º do nosso regulamento, em outras palavras, o diferimento, né, do pagamento em operações internas, desde que destinados ao uso exclusivo na produção agropecuária. E, todavia, ela menciona que este código teve um desdobramento, substituído por códigos que são aqui apresentados na consulta. E indaga, afinal de contas, agora que eu estou com um código desdobrado, ele não consta daquela posição. E apresenta aqui os códigos, eu posso manter o benefício ou não posso mais? Repito, aqui não foi reclassificação por mudança de produto, foi reclassificação por desdobramento da NCM, que é decorrente daquela posição da Organização Mundial das Aduanas, que é feita a cada 5 anos, prepare-se, agora em 2026 deve acontecer uma nova mudança, e que acaba trazendo esse desdobramento, né? E aí trouxe esse problema, olha, a classificação antiga estava, a nova não está, como é que eu faço? Porque a antiga foi mantida, mas o produto dela foi desenquadrado para uma nova NCM. E aí responde a consulta de 2025, a consulta número 71, da seguinte forma: nos termos do decreto estadual 6.498 de 2010, editado com fundamento em regra disposta no convênio 117 de 96, eu já vou explicar isso para vocês, que prevê a manutenção do mesmo tratamento tributário às mercadorias de idêntico uso e destinação, sempre que os códigos em que inseridas sejam objeto de reclassificações, agrupamentos, desdobramento, esclarecendo-se que estão abrangidas pelo mesmo diferimento, desde que estejam realmente destinados e compreendidos nessa condição. Ou seja, o que é que nós temos a considerar aqui? Houve uma reclassificação do produto por desdobramento e prevalece o que nós chamamos de verdade material dos fatos. Ou seja, o que isso quer dizer? O produto é o mesmo, apenas houve uma redistribuição. E o que motivou o tratamento tributário diferenciado, que é o diferimento, que não chega a ser um benefício, é uma postergação do pagamento do tributo, foi aquele produto, que continua sendo o mesmo produto, mas uma nova classificação. E por incapacidade técnica, por dinamismo exagerado da legislação, não há como as legislações estaduais se atualizarem isso em curto espaço de tempo. E aí surge a figura dos convênios. Gilberto, mas um convênio não é feito apenas e tão somente para atender a interesses aí de benefícios fiscais? Olha, gente, esse assunto, inclusive, foi objeto de livro de nossa parte, em 2023, 2021, melhor, onde nós tratamos de convênio, a nossa dissertação de mestrado, e um dos benefícios que o convênio pode trazer realmente é o benefício do incentivo, da isenção, da redução, conforme consta lá no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12, letra G do texto constitucional,
que diz que para uniformizar o sistema, o convênio é a figura direta e cumprindo o papel que só lei pode conceder benefício fiscal, o artigo 176 do Código Tributário Nacional. Mas nós temos que lembrar que convênio no sentido genérico é um acordo entre os Estados. Como o ICMS é um imposto de competência estadual, nós temos 27 unidades da federação. E a única forma de você uniformizar, padronizar entendimento, para que não haja conflito entre as legislações, é a figura do CONFAS, e que atende, por força da Lei Complementar 24 de 1975, o desiderato do artigo 176 da Lei Complementar, que deu origem ao Código Tributário Nacional, ou seja, um convênio, e que depois é internalizado, ratificado pelos Estados, que é quem detém competência para legislar. E o fundamento desta situação hoje, basicamente, é aquela constante do artigo 199 do Código Tributário Nacional, que diz o seguinte: a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, prestar-se-ão mutuamente assistência para a fiscalização dos tributos respectivos, permuta de informações, na forma estabelecida em caráter geral e específico por lei ou convênio. A palavra convênio aqui é usada no sentido genérico, porque convênio é acordo, e você tem pelo menos 3 tipos de convênios. O convênio estrito sensu, que é o convênio que dá origem aos benefícios fiscais, o protocolo, que geralmente é um acordo bilateral ou multilateral, usado, por exemplo, para substituição tributária, e os ajustes CNFs, que são acordos entre Estados e também a União para documentário fiscal, CFAP, CST, SEST e outros códigos tantos que sejam necessários, atendendo aí as indústrias. Por isso a União, por meio do ministro da Fazenda, participa do CONFAS, inclusive o preside. Dito isso, o convênio que foi citado na consulta, o convênio 117 de 96, diz o seguinte na sua emenda: firma entendimento em relação às reclassificações, agrupamentos e desdobramentos de códigos de mercadorias da nomenclatura brasileira de mercadorias, antiga NBM, atualmente nomenclatura comum do Mercosul, a época era NBM, SH, se chama SH justamente porque é um sistema internacionalmente harmonizado, e é por isso que eu falei da Organização Mundial das Aduanas, a OMA, e relaciona-se a convênios e protocolos. E aqui diz no caput do referido convênio, repito, convênio 117 de 96, nós vamos linkar aqui embaixo depois para a sua pesquisa, diz o seguinte: o ministro de Estado da Fazenda, secretários de Fazenda ou Finanças e Tributação dos Estados, na 84ª reunião ordinária do CONFAS, tendo em vista o disposto no artigo 199, resolvem, primeiro, considerando que as alterações procedidas nos códigos da NBM e SH visam aprimorar a classificação de mercadorias, aquilo que eu falei da OMA, considerando ainda que os acordos visam atingir mercadorias enquadradas nos códigos da ocasião, por ocasião da sua celebração, e considerando a necessidade de esclarecer o contribuinte para que corretamente possa cumprir sua obrigação tributária, resolve celebrar o convênio, de tal forma que, depois de citar os estados, firma um entendimento no sentido de que as reclassificações, agrupamentos, desdobramentos de código de mercadorias, por meio da NCM, não implicam mudança quanto ao tratamento tributário dispensado por convênios e protocolos em relação a mercadorias e bens classificados nos referidos códigos. Ou seja, isso é um convênio de harmonização. Vocês viram que um convênio ele pode servir a benefícios fiscais, ele pode servir para regulamentação, ele pode servir inclusive para substituição tributária. Nós temos casos de automóveis, de combustíveis, e de energia elétrica que basicamente são tratados, e também de automóveis com venda direta na indústria, são tratados por convênios. Isso é uma evolução natural. O resto geralmente é tratado por protocolo, até porque convênio, protocolo e ajuste, como nós dissemos, são convênios no sentido genérico. O convênio estrito, o convênio ICMS, é o carro-chefe. E, evidentemente, quem pode o mais, pode o menos.
O fato de haver uma descrição, uma finalidade para um convênio, no sentido estrito, não quer dizer que ele não possa avançar sobre outras áreas. O que não pode é um protocolo tratar de benefícios fiscais, quando o papel dele, à luz do artigo 102 do Código Tributário Nacional, é criar a figura da extraterritorialidade, permitindo a figura da substituição tributária, que é outro livro que nós tratamos, né, a respeito da substituição tributária, e que precisa ter essa extraterritorialidade para que o Estado de origem possa receber antecipadamente o tributo que seria devido no Estado de destino. Então, substituição tributária, na maioria das vezes, é feita por protocolo, mas pode ser feita por convênio. Protocolo esse que é bilateral, multilateral, não alcança todos. Convênio, na maioria das vezes, alcança todos os estados. Só para se ter uma ideia, no que diz respeito à substituição tributária, o convênio 142 de 2018, também vamos referenciar, diz a mesma coisa lá na sua cláusula 7ª. Bens e mercadorias passíveis de IST, classificadas nos anexos 2 a 26 desse convênio, de acordo com a nomenclatura comum do Mercosul, aqui já está atualizada a legislação, é o nome, e o SEST, Código de Especificação da Substituição Tributária. E diz o seguinte, parágrafo 2º, as reclassificações, agrupamentos, desdobramento de códigos de NCM não implicam em inclusão ou exclusão de bem ou mercadoria classificadas no código da referida nomenclatura no regime de substituição tributária. E nesta hipótese, o contribuinte deve informar no documento a NCM vigente. Detalhe, observando o mesmo tratamento tributário atribuído ao bem e mercadoria antes da reclassificação, agrupamento ou desdobramento. Repetimos, tá? Isto é quando há um desdobramento oficial. Agora, quando você reclassifica o seu produto, ou porque errou a classificação, ou porque o produto mudou, a situação é diferente. Você tem que verificar a validade da situação, a similitude do tratamento tributário. Prevalece aqui o que nós chamamos de verdade material dos fatos, o fato em concreto, não o documento, não a NCM. Lembrando sempre que aqueles que fazem classificação equivocada e com intenção de forçar um benefício, um tratamento, uma situação diferenciada, podem recair na elusão tributária, que é o uso, que é o mascaramento de uma situação para mostrar outra, uma dissimulação, o que é, por conseguinte, proibido à luz do artigo 116, parágrafo único do Código Tributário Nacional, e a partir da ADIM 2446, permitirá à autoridade desconsiderar, cabendo a você provar o contrário. Como isso foi homologado e reconhecido como válido pelo Supremo Tribunal Federal, cabe a você classificar adequadamente. Toda vez que for questão envolvendo classificação de mercadorias, o fisco estadual vai dizer, olha, finalidade, é missão do contribuinte classificar corretamente. Se você não tem certeza da sua classificação fiscal, aí o trabalho é de consulta junto à Receita Federal. Existe um formulário de classificação de mercadorias. Bom, como isso nós esperamos ter auxiliado você, dizendo que nós vamos colocar essas informações no rodapé, para que você possa ter. É uma informação que é útil, nós esperamos aí que você divida, comente, compartilhe, curta, tem o likezinho para você deixar. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, tem uma sinetinha, você pode acionar a sinetinha e toda vez que nós tivermos aí um vídeo novo, uma informação nova, você irá receber a informação. Vendo como você acabou de ver, que nós estamos sim atendendo às demandas que nos chegam, e você, além do e-mail que nós passamos, o momentoconsulte@consulte.com.br, você tem aqui embaixo observações que você poderá fazer e que nós sempre estaremos aí atentos para aquilo que você precisar. De resto, nos acompanhe em nossas redes sociais, nós estamos lá no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, aqui no YouTube, pela consulta eu vou nosso nome mesmo, Gilberto Meira, onde vocês poderão nos encontrar, tá bom? Gente, esperando ter sido útil, eu espero vocês para o nosso próximo encontro, tá bom? Tchau!